Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia! Em Gênesis capítulo 22. Gênesis é o primeiro livro e o capítulo é 22. Aqui nós temos um acontecimento que todo mundo conhece, mas eu nunca li assim, falando sobre essa palavra aqui. É a primeira vez. Então, como nós estamos falando da volta de Jesus Cristo, eu acredito que começou aqui o sinal, aleluia, para nós estar aqui hoje. Amém, igreja? Aleluia! Eu vou começar a ler aqui o versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Vamos dar uma paradinha até aqui agora. Nós vemos aqui, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Todo mundo sabe da história de Abraão. Aleluia. Amém? Amém. Abraão tinha promessa de ter esse filho. Nunca veio. Glória a Jesus. Custou muito chegar. Abraão esperou muito tempo que esse filho chegasse. E ele chegou na sua velhice. Agora que esse menino chegou, era o único de melhor que ele tinha. Esse filho. Agora Deus diz assim, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Assim, eles respondiam naquela época, né? Eis-me aqui. E disse, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque. Glória a Jesus, aleluia. Toma teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus via o amor que Abraão tinha Jesus, aleluia. por esse filho, que não existia na sua juventude, mas apareceu na vida dele, segundo a vontade de Deus, na sua velhice. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. E diz aqui na palavra de Deus, ele estava com 99 anos, né? Estou falando certo ou errado? Não, é. E Sara
com 90, né? E teve esse menino. Imagina que coisa mais linda do lado dele, de um casal já de idade, né? É como se eu estivesse andando com meus netos agora, né? Então, Deus falou assim, vai-te à terra de Moriá. Moriá, aleluia, significa Jeová provedor. A terra de Moriá era uma montanha. Ele nem estava vendo. Ele caminhou 3 dias para chegar lá. Então, aqui tem sentido de 3 dias de caminhada com a morte de Jesus Cristo, não é? Glória a Deus. E ele, então, levantou-se, Abraão, pela manhã, de madrugada, que de madrugada era mais fresco para andar, né? E arrumou lá seu jumento e chamou mais 2 moços e seu filho único, Isaac, porque ele amava. Mas ele não falou nada para a mãe. Ele foi, ele e Deus, só Deus sabe, mas ele foi tão confiante aqui nesta palavra, tão confiante, que ele disse que assim agora, lê Júlio para mim, ou agora, torna a ler o versículo 4, 5 e 6. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Okay. Ao terceiro dia, o que aconteceu com Jesus? No terceiro dia ele ressuscitou, né? Então ele caminhou 3 dias para chegar neste lugar. Ainda ele levantou os olhos e viu o lugar que Deus falou para ele. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Lendo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse-lhe Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Dá uma parada agora aqui. Então, aqui no versículo 5, ele diz assim agora: e disse Abraão aos seus moços. Ele levou 2, nós lemos 2, não é? E disse ele agora: ficai vocês aqui, eu e o moço, nós vamos subir e nós vamos voltar, não é? O Senhor Jesus, quando estava lá também, ele disse assim para os discípulos: ficai aqui, que eu vou orar. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Quer dizer, havendo adorado, nós vamos voltar aqui para vocês. Então, isso era a fé de Abraão. A única coisa que Abraão usou aqui foi a fé dele, mais nada. Amém? Amém. Foi a fé dele. E isso Deus queria dele, a fé. Aleluia. A fé dele aqui foi provada com a melhor coisa que ele tinha, era o seu filho único. Seu filho único. E aí, quando Júlio leu assim: e tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-lo sobre Isaac. Lenha. Jesus também estava com sua cruz sobre as costas, né? Aleluia. Pôs sobre Isaac, o seu filho, o que ele mais amava.
E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Agora o menino faz uma pergunta. Jesus também fazia perguntas para o seu pai, Aleluia. lá no jardim do Éden. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. E dizendo aqui assim agora, aleluia. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac perguntou, onde está o cordeiro? Aleluia. E a resposta de Abraão, disse-lhe Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Glória a Jesus. Juntos. Aleluia. Aqui no versículo 9 está a dor agora, ok? E vieram ao lugar que Deus lhe disserá. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Deitou o seu filho. Jesus foi deitado também em cima da cruz e foi, aleluia, a única coisa que eu posso falar é uma ilustração da pessoa de Jesus Cristo aqui. Amém? Amém. E deitou o seu filho, aleluia, em cima da lenha. Igreja, eu entendo aqui, toda esta humanidade, a humanidade, desde o início, o inimigo é tão suja, amarrou toda esta humanidade no pecado. Amém? Amém. E a única coisa que Deus queria, fé e sacrifício, né? Então, aqui no Velho Testamento foi uma ilustração, aleluia, uma época antes da lei, né? Que a lei veio depois pela Moisés. A lei veio pela Moisés depois. Uma ilustração do Filho de Deus, aleluia. Esse menino era menino de promessa de Deus. E como Abraão creu, aleluia, em tudo que Deus falava para ele, ele obedecia. E aqui não foi diferente, ele obedeceu. Ele obedeceu e amarrou o seu filho, aleluia, sobre a lenha. E deitou ele em cima ali. Nós, no meu entendimento, igreja, nós estávamos todos amarrados no pecado. Quem fez isso foi Satanás. Amém? Glória a Jesus. Amarrou Glória. toda esta humanidade. Aqui, hoje, agora, na nossa época, veio Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, ele pagou o preço. Aleluia. Ele também deitou em cima daquela madeira e foi levantado. Abraão levantou o cutelo para degolar o seu filho. O Filho de Deus foi levantado numa cruz. Aleluia. Pagou o preço, ele morreu. Depois da morte, igreja, o que eu entendo, ele foi lá no Brasil, me desamarrou do pecado. Desamarrou vocês. Glória a Deus. Trouxe você para um altar, porque nós lemos aqui, Abraão levantou um altar. Trouxe nós para um altar.
colocou nós perto de um altar. Se nós amamos, tomamos gosto por este altar, porque quando nós lemos o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 3, né? Diz que no nosso corpo tinha muita imundícia. Esses imundícios, aleluia, tem que sair tudo para fora. E quando o Senhor Jesus nos salvou, Ele desamarrou nós do pecado. Nós estamos desamarrados agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos desamarrados agora, mas nós fomos trazidos para um altar. Porque Deus quer agora de mim e de você adoração. Aleluia. Glória a Jesus. E isso, igreja, para eu e você tomar amor por este altar. Porque imundície, ou pecado, ou sujeira não pode ficar na nossa vida. Por isso que eu fiz questão de botar esse hino do trono branco. É um hino aonde que nós vamos morar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória Glória a Jesus. Aleluia. Do trono branco. E esse trono branco, nós já estamos falando aqui. Aleluia. Vai aparecer no trono branco. Vai ser o último juiz, aleluia, antes de descer a Nova Jerusalém. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora, porque estou aqui nesse assunto aqui agora. Então ele amarrou a Isaac, o seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Em cima da lenha. E diz agora o versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutela para imolar o seu filho. Aleluia. Glória a Jesus. Igreja, aconteceu aqui agora do versículo 11 em diante. Irmão Mário, lê esse versículo agora, até eu falar para você parar. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Dá-me só um minuto agora aqui. O anjo do Senhor, quem era esse anjo do Senhor? Esse anjo que bradou aqui era o próprio Senhor Jesus já. Glória a Jesus. Que ele era conhecido como anjo no Velho Testamento. Mas ele estava ali. Amém, igreja? Amém. Então, quando ele disse assim, Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Por que ele falou, Abraão, Abraão? Quando alguém escuta esta voz dos céus, porque na Bíblia nós encontramos aqui, porque é uma urgência, porque tem que ser depressa. Isso tem que ser depressa. Amém? Amém. Por isso que diz assim, Abraão, Abraão. Jesus, quando esteve também aqui, diz assim, Marta, Marta. Aleluia. Glória a Jesus. Depois falou também com Pedro, Simão e Simão. Repetindo 2 vezes, né? E com Paulo, quando o nome dele era ainda Saulo, ele disse assim, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Aí, tem que botar os... Então aqui, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão e Abraão, ele disse, eis-me aqui. Leia, irmão Mário. Então disse: Não entendas, Estendas. não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Só mais um minuto aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço.
faças nada. Porquanto agora sei que tu, que temas a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Você não negou o teu único filho para mim. Não faças nada. Continua. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O que Abraão respondeu para sua filha quando ele perguntou assim, cadê o holocausto? Abraão respondeu assim, Deus O que é holocausto? holocausto, quando eles pegavam um animal, oferecia no Velho Testamento, sacrifício. É um sacrifício, tá entendendo? Isso é holocausto. O holocausto é um altar. É um altar de pedra que é feito Yeah. com pedra. Aham. E ali coloca a lenha em cima e depois coloca o novilho em cima para ser sacrificado. Yeah. Isso Ou é- queimado da maneira que... Yeah. Nós vimos que ele levantou um altar, arrumou a lenha em cima, né? Aí botou o seu filho em cima para sacrificar a Deus. Quer dizer, ele ia ser morto ali, entendeu? Quando isso acontecesse. E isso o Deus queria dos judeus. Deus não quer isso de nós, os gentios. Ainda existem igrejas que querem copiar, mas hoje não precisa mais, porque Jesus já veio. Amém? Amém. Mas tem ainda judeus que faz isso, são judeus ainda, estão no Velho Testamento. Mas aqueles que já nasceram de novo, já não fazem mais isso. Amém? Amém. Amém. Então, isso é holocausto, que ele ia oferecer o seu filho. Deus estava exigindo o seu próprio filho. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, quando Abraão olhou atrás dele, estava lá um carneiro preso. Aleluia. Como é que aquele carneiro apareceu ali? Glória a Jesus, aleluia. Foi Deus, não é? Deus proverá. Glória a Deus. Deus proverá. Aleluia. Amém? Amém. E isso, tanto o filho quanto o pai passou pelo teste da prova. Igreja, nós passamos por teste de provas. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Amém. Nós passamos por teste de provas. Aleluia. E quando vem esses testes, a gente não sabe de que lado que vem. E é para doer. Amém? Amém. Para doer bem na alma, porque isso foi um teste para doer na alma. Glória a Deus, igreja. Deus. Então, repita esse versículo outra vez, irmão Mário. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então, aquele carneiro foi deitado ali em cima, então foi morto, aleluia. E aquele sangue, Deus queria, tá entendendo? Porque Jesus derramou seu sangue, tá entendendo? Então, sangue, Deus queria ver sangue, aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Amém. O inimigo também mata e quer ver sangue, mas isso não funciona. Aleluia. Mas quando Deus fala, funciona. E quando Deus quer dar vida, como deu aqui o Isaac, né? Porque Isaac era filho de promessa. A história de Abraão tinha que continuar. Nós vamos ver agora daqui para frente. Eu vou pedir Marta ler agora o versículo 14 em diante agora. E chamou Abraão o nome daquele lugar,
o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. Espera só um minutinho. No monte do Senhor se proverá. Quer dizer, a bênção vai vir. Mas o teste é bastante, aleluia, dura. Amém? Amém. Continua. Então o anjo do Senhor brandou a Abrão pela segunda vez, desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Só um minutinho aqui. Então, o anjo, esse anjo Jesus Cristo, ele tornou gritar, né? Vou falar no meu português agora. Tornou gritar para Abraão, pela segunda vez, aleluia, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei agora, diz o Senhor, aleluia, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único. Continua, Marta. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Um minutinho aqui. Então, Deus fez uma promessa a Abraão, aleluia. Te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Meu Deus do céu, quem sabe contar as estrelas? Ninguém. Ainda foi mais longe. E como a areia que está na praia, quem é que pode contar? Ninguém. Ninguém pode contar a areia. Deus fez esta promessa com Abraão, aleluia, pela atitude dele, passou no teste da prova, e hoje eu sou um grau de areia lá na praia, filho de Abraão. Por fé, igreja, você também. Aleluia. Uma estrela ou um grauzinho lá da praia, aleluia. Eu fui tirada, aleluia. Glória a Deus. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ok, só um minutinho. Deixa eu terminar esse versículo aqui. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, ainda no capítulo 17. Quer dizer, a tua semente vão ali até a porta dos teus inimigos, que é aqueles que não gostavam de você. E vão mesmo. Glória a Deus. E vão tuper tudo. Paulo foi tuper tudo. Se colocou mesmo na frente de todos aqueles que odiavam Jesus. E Jesus, depois que ele foi embora, libertou Paulo. Aleluia. Acho que ele se sentiu tão envergonhado. Ele disse assim: agora é minha vez. Ou eu morro, mas que eu vou falar, Paulo. Porque ele não aceitou Jesus. E eu acredito que ele estava lá no meio dos fariseus, ajudando. Porque depois ele ajudou a perseguir a igreja de Jesus Cristo. Isso depois doeu muito na alma dele. E ele sofreu muito por isso, apóstolo Paulo. Então, a semente de Abraão, aleluia, chegou na porta dos seus inimigos.
Aleluia. E não adianta, aleluia. Essa semente nasceu no Brasil, nasceu em Portugal, nasceu em todos os países agora, aleluia. Aleluia. E todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador é filho de Abraão também. Aleluia. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Faz parte dessa promessa agora. Glória a Deus, aleluia. Leia ainda 18, lê 18 outra vez. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aleluia, em tua semente, aleluia. Então, eu e você, nós somos uma semente. Aleluia. São benditos todas as nações da terra, por quando obedeceste a minha voz, o que Deus queria, aleluia. Obedecesse a voz dele. E Abraão fez isso e conseguiu. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Vamos mover. Rosa, leia o versículo agora, 19. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E aqui agora ele mudou para este lugar, Betseba. Leia o 20 ainda. E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Amém. Então aqui começa agora a história de Abraão, o seu irmão. Então Deus estava falando para ele que o irmão dele também já tinha seus filhos lá. Então Abraão foi com seu filho, foi com a coisa que ele mais amava, foi e voltou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que mais mexeu comigo aqui foi o versículo 5 e versículo 9. Versículo 5, né? E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Isaac não estava nem pensando o que estava passando. O que se estava passando. Mas só Deus e Abraão ali. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Abraão, a coisa dele que estava em pé era a fé dele. Amém? A fé de Abraão. E Deus quer de mim e de você também. Aleluia. Que nós creiamos na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E não ficamos crentes raquíticos o tempo todo. Amém? Aleluia. Que essa cidade está precisando de pessoas em pé, pessoas corajosas de fé, começando por mim e por vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 9 eu já falei aqui. Glória a Deus. Eu só queria terminar no livro, lá no final da Bíblia, Tiago. Capítulo 2. Tiago fica antes de 1 Pedro, ok? E se Jorge achou, vou pedir para ele ler. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Porque o Tiago trouxe esta mensagem para o capítulo dele aqui, de Abraão. A fé sem obras para nada aproveita. Capítulo 2. 2, versículo 21. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu Isaque? Leu 22 ainda. Bem vês que a fé Cooperou. com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Eu vou repetir os versículos. Porventura, Abraão, nosso pai, Tiago está falando agora. Tiago, sabe quem é Tiago? Irmão de Jesus.
Ele não estava acreditando também na mensagem de Jesus, mas se converteu depois. E ele foi falando bastante profundo nesse livro do Tiago aqui, né? Nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Nós vamos ficar até aqui. Amém? E nós vamos encerrar. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia, amém.